bem-vinda a mais uma aula, né? Hoje nós vamos finalizar, né, nossa aula sobre a teoria da evolução, né? A gente já falou um pouquinho sobre os ideais de Lamarck, falamos também sobre Darwin e assim como também os princípios gerais, né, do neo-darwinismo. Então hoje nós vamos resolver algumas questões, né, sobre teoria da evolução para fixar melhor aí, esses conhecimentos. Então vamos lá. Temos aqui uma questão bem simples que diz o seguinte: tem aqui um pequeno texto e depois desse texto nós temos um comando. Então vamos lá. Na antiguidade havia uma ideia bastante difundida, né, de que as espécies que hoje habitam o planeta já o habitavam quando ele surgiu. De acordo com essa linha de raciocínio, as espécies não sofreram modificações ao longo do tempo. Então essa é a informação, né, que a gente tem de destacar nesse texto, que diz o seguinte, né, que essa teoria, essa linha de raciocínio, ela acha que as espécies não sofreram modificações, né, através do tempo. Elas continuam imutáveis. Elas continuam imutáveis. O que é algo imutável? Algo imutável é algo que não muda. Algo que nunca vai mudar, que sempre vai ser do mesmo jeito. Então as espécies, segundo essa linha de raciocínio, sempre foram da mesma forma que são hoje. E entre as alternativas a seguir, que são essas aqui, né, marque aquela que indica o nome dessa teoria. Então vamos lá. Evolucionismo. A gente sabe que a teoria do evolucionismo, ela justamente preconiza o fato das espécies elas irem evoluindo ao longo do tempo, né? Elas não são imutáveis. As espécies elas são uma combinação de várias operações, de várias mudanças que elas sofreram ao longo dos anos. Então, letra A está descartada. Darwinismo é o nome, né, da teoria de Charles Darwin, que justamente preza e defende o evolucionismo. Então, também está descartado. Lamarckismo, ele também trabalha com o evolucionismo. Ele também fala que as espécies elas são alterações, né, que foram ocorrendo ao longo dos anos. Só que ele diferencia de Lamarck, né, em relação ao meio, beleza? Então também está fora. Neodarwinismo, ela é uma continuação, um aprimoramento, na verdade, dos conhecimentos do Darwin, né, com os conhecimentos da atualidade que nós temos sobre genética e por aí vai. Sobrando a teoria de quem? A teoria do fixismo, né, que diz que as espécies elas são fixas, elas sempre existiram da mesma forma que são hoje. Então o item correto aqui é a letra D. Passando para a segunda questão. Vamos lá. De novo nós temos um texto, um comando e as alternativas. Então vamos lá. Uma das primeiras teorias, olha aí, uma das primeiras teorias evolucionistas apresentadas afirmava que o uso, olha aí, um destaque para esse termo, de determinada parte do corpo estimulava o seu desenvolvimento, enquanto o seu desuso poderia levar o órgão à atrofia. Olha aí, nessa teoria ela considerava o seguinte, que o uso de uma determinada estrutura fazia com que ela se desenvolvesse, né? E o desuso de determinada estrutura fazia com que ela se atrofiasse. Além disso, dizia que as características adquiridas durante a vida, elas poderiam ser repassadas aos descendentes. Ou seja,
as características que eu adquiri por meio do uso ou do desuso, elas seriam transmitidas, né, aos descendentes. Então, essa teoria evolutiva ela foi proposta por qual desses autores? Charles Darwin? Não. Porque Darwin, né, ele não tinha essas ideias, né, do uso e desuso. Ernest Mayr? Não. Jean-Baptiste Lamarck? Sim. Lembram lá que a gente estudou sobre Lamarck, né? Viu que Lamarck ele tinha duas leis, né? Ele postulou duas leis. A primeira lei é justamente sobre o uso e o desuso, né? Onde quanto mais eu utilizo uma estrutura ou um órgão, mais ele se desenvolve, enquanto que menos que eu uso uma estrutura, ela vai atrofiar, né? E a segunda lei, né, é a transmissão das características adquiridas, ou seja, se eu sou magro, né, e eu começo a ir para uma academia, começo a treinar, começo a exercitar os meus músculos. Quanto mais eu uso os meus músculos, mais esses músculos vão se desenvolver, né? Mais eles vão crescer e eu vou ficar mais forte, todo musculoso. Lei do uso e desuso. E essa característica, ela teria que ser repassada para os meus descendentes. Então, quando os meus filhos nascessem, meus filhos teriam que ser o quê? Musculosos. Já nascer com a forte muscular, forte, poderoso. Tá? Porque foi uma característica que eu herdei, que eu entreguei de mão beijada para ele. Então, era assim que funcionava, né? As ideias de Lamarck em relação à evolução e à transmissão de características. Então, o item correto, letra C, Lamarck. Na questão 3, diz o seguinte: a seleção de bactérias resistentes a antibióticos é uma realidade que tem ocasionado o desenvolvimento de superbactérias que são resistentes a vários tipos desse medicamento. O desenvolvimento de superbactérias é um bom exemplo do mecanismo de... Então vamos lá. Quer saber o seguinte: esse desenvolvimento das superbactérias é um exemplo de seleção natural, de deriva genética, de seleção sexual, de linkagens, de pleitropia? Então vamos lá analisar. Se nós temos aqui um grupo de bactérias, né? Temos aqui um grupo de bactérias. Dentro desse grupo de bactérias, né, nós temos aqui umas bactérias com a característica, né, que elas são um pouquinho mais resistentes que essas, de vermelho. A partir do momento, né, que eu estou combatendo essa bactéria, né, com antibiótico, aqui, ó. A partir do momento que eu estou combatendo essas bactérias com antibiótico, digamos que um antibiótico X, esse antibiótico X, ele era para matar todas as bactérias, né, para não restar nenhuma. Mas digamos que esse antibiótico, né, ele atua melhor nessas